Alguns famosos andaram falando tanta besteira que acabaram atraindo cancelamento para eles próprios. Dá só uma olhada no que a gente vai ver no vídeo de hoje. 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número tem 120 mães que enterraram seus filhos. E você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Claro que não. A televisão é um meio, vamos lá, o Fantástico ele pega mais ou menos 16 pontos de audiência por programa. Isso significa, pessoal, você que não manja, que ele pega 20 milhões, em torno de 16 a 20 milhões de pessoas. Tá? E tem pessoas, cara, que assistem TV que nem sequer tem um celular, parceiro. Nem sequer tem um celular, cara. E a pessoa se reúne, 20 pessoas, por exemplo, numa periferia, ela se reúne 20 pessoas para colocar o programa na TV num boteco, por exemplo, e assistir aquele programa. E se eu posso falar sobre saúde mental para mim, cara, já fecha todas as contas. Já fecha todas as contas. Olá, meus amigõezões e minhas amigõezonas mais queridos desse canal. Bom, conforme vocês já viram aí no início, minha gente, hoje a gente vai falar daqueles famosos, sabe? Que acabam atraindo cancelamento para eles mesmos. Umas atitudes erradas, algumas falas equivocadas e muito, mas muito sebo. Bom, deixe o seu likezão nesse vídeo, porque quando você deixa o like, automaticamente o meu coração fica feliz com você. Depois da vinheta você já sabe, eu te conto tudo. Bom, minha gente, para começar esse vídeo, vamos falar do ceboso do Tucano Huck, marido de Angélica Consolo. Bom, minha gente, o Tucano ontem resolveu terminar o seu programa Lacração do Huck, fazendo um pronunciamento acerca das megas operações policiais ocorridas nos morros cariocas. Como sempre, é lógico, ele tinha que romantizar o crime e defender as mães das pequenas vítimas da sociedade que sofrem ao verem os seus filhinhos, seus anjos indo para a vala. Bom, ele fez esse pronunciamento aqui. Peço 1 minuto da sua atenção. Eu não posso encerrar o programa de hoje e não falar sobre o que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro. Eu sou paulista, boa parte da minha família segue em São Paulo, mas eu vivo nesta cidade há 25 anos. Foi aqui que a gente escolheu para criar os nossos filhos. E é uma tristeza ver o mesmo modelo de segurança pública se repetindo há décadas sem nenhum resultado. 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número tem 120 mães que enterraram seus filhos. E você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Claro que não. Mas é preciso mais do que isso. É preciso gerar oportunidade, dar perspectiva para quem nasce nesses recortes da cidade do Rio de Janeiro. Oferecer boas referências, abrir caminhos, mostrar que existem outros futuros possíveis. Porque quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. Depois desse pronunciamento, minha gente, ele foi extremamente massacrado nas redes sociais. Ele próprio postou o vídeo e nesse vídeo tem mais de 42 mil comentários. Eu fiquei meia hora olhando todos e não achei um positivo. Todo mundo criticando o Tucano. Vale lembrar que o Tucano Huck já subiu várias vezes nos morros para fazer gravações, mas sempre acompanhado dos soldados do BOPE. Esse BOPE que ele tanto critica porque são os malvadões, né, minha gente? E também vale lembrar que talvez o Huck proteja tanto os amiguinhos dele, porque vocês lembram de uma imagem que apareceu no camarim dele, ele com o Celso Camura, e ó, no cantinho da imagem, o cigarrinho do cão ali. Vocês lembram disso, né? De algum lugar sai isso, de algum lugar tem que comprar isso, não é verdade? Mas o que me deixou contente nessa história foi que Luiz Bate, a Bate, minha gente, resolveu se pronunciar contra o Tucano, enfrentou o Tucano e agora a Bate ganhou crédito comigo. Dá só uma olhada no depoimento de Luiz Bate. Entenda, Luciano Huck, é só bandido, é só vagabundo, é só assassino, é só traficante que morreu. Eu fiz um comentário na publicação do Luciano Huck onde ele comenta sobre a operação no Rio de Janeiro e misteriosamente meu comentário sumiu.
porque eu não concordei com o que ele disse. Vamos reagir aqui ao vídeo dele divulgado hoje pela Globo. 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número tem 120 mães que enterraram seus filhos. E você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Agora eu já entendi porque ele deve ter apagado o meu comentário. Parece ter apagado o meu comentário. Pelo menos eu não tô achando mais. Mas é o seguinte, eu não vou romantizar o crime. Eu não vou romantizar aqui o sofrimento das mães desses traficantes. Eu prefiro ficar do lado das mães dos inocentes que choram até hoje por terem perdido seus filhos nas mãos da facção. E não precisa ser exatamente esse traficante que morreu, porque até agora só tem bandido. Entenda, Luciano Huck. É só bandido, é só vagabundo, é só assassino, é só traficante que morreu. Até agora não tem nenhum inocente. O outro deputado que disse que tinham 4 meninos de igreja inocente, balela, mentira. É só bandido que morreu. Então eu vou repetir, é bandido que morreu. Para que tá feio, o povo não aguenta mais gente defendendo o bandido, para. Essa narrativa ficou pro passado, ficou pra história. Chega dessa conversinha, pelo amor de Deus. Vamos seguir ouvindo. Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total. É preciso coordenar... E combate como? Combate também com operação, faz parte do combate ao narcoterrorismo, esse tipo de operação, esse seu tipo de discurso palhaço aqui, de palhaçado, Luciano Huck, serve, na verdade, para tentar intimidar a polícia a entrar no morro. É isso que vai servir, para intimidar a polícia. Oferecer boas referências, abrir caminhos, mostrar que existem outros futuros possíveis. Nossa, mas precisa ainda para um moleque de 22, 25 anos mostrar que o crime é caminho errado? Ainda precisa? Quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. E é... Muito fácil falar da tua casa, né? Lá no Alto do Joá. Na tua mansão, cercado de segurança, cercado de blindado. Nunca pôs o pé numa favela pra conhecer a realidade. Toda vez que você entrou em favela, o tráfico sabia que ia ter gravação, por isso que você não viu um fuzil na favela, provavelmente. O Luiz Bate comeu o toco do tucano em várias línguas diferentes, né não, minha gente? Deu lava a cara que esse ceboso tanto merecia. Nunca vi ninguém da Globo, minha gente, chorar por conta das vítimas dessas imundícias aí, né? Não, mas quando é pra falar das vítimas da sociedade, todo mundo se pronuncia. É um ceboso, lacrento. Bom que agora o povo cancelou ele, minha gente. E o mais interessante foi que eu li uma nota hoje de um jornal dizendo que a direita e a esquerda se uniu para cancelar ele por conta desse posicionamento completamente infeliz que ele deu. Afinal, minha gente, quem gosta de bandido se assemelha a eles, não é verdade? Gente de bem, gente decente, não importa de onde ela seja e o que ela acredita. Jamais vai defender bandido safado. Vocês estão comigo? Minha gente, o Dado Dolabella, nossa, esse aí já nasceu cancelado, não é verdade? Mas ele sempre faz de tudo para que a situação fique cada vez pior. Bom, ele resolveu dar uma entrevista para o Roberto Cabrini, que foi ao ar ontem no Domingo Espetacular, achando que isso iria livrar a barra dele. Mas a edição, minha gente, foi cruel com ele e mostrou tudo que ele não queria. Primeiro, o Cabrini fez ele confessar que tinha dado uns tabefe em Lulu Piovani. Você reconhece que você agrediu a Luana? Eu acho que assim, houveram agressões mútuas ali naquele momento. Mas você agrediu? Agredia. Você tem Sim, uma força física que ela não tem. Eu reconheço, sim. Eu tava saindo, já era, 3 horas da manhã, eu tava pedindo pra gente ir embora pra casa. Eu toda hora chegava e falava, cara, já são quase 3 horas da manhã. Amanhã eu tenho que estar gravando. Peraí, só mais um chopinho, só mais uma música. Teve uma hora que deu, 3 e pouco da manhã, eu falei, chega, eu tô indo embora. Sua comanda tá aqui, paga. Eu botei a comanda na bolsa dela, virei as costas para ir embora. Quando eu virei as costas para ir embora, ela me pegou pelo braço, aqui. E a unha dela entrou aqui no meu braço. Quando a unha dela entrou no meu braço, eu fiz assim para me soltar. Me solta! E quando eu falei me solta, minha mão pegou com tudo nela e ela caiu. Depois, minha gente, eles foram lá no norte do Brasil para conversar com a camareira da Lulu Piovani, que também diz ter sido agredida por ele. Vou pelos ombros e me jogou longe. Nisso, eu automaticamente, para não amortecer o tombo, eu botei as mãos assim, caí
E nisso eu quebrei os 2 pulsos, o tendão saiu para fora, meses e meses e meses com os braços engessados. Imagina uma camareira que veste os atores, como é que vai trabalhar engessada? Mostrou ainda, minha gente, todos os casos em que Dado foi, ó, ceboso e cretino. Falaram da esposa dele, a Viviane Saraíba, que acusou ele de agressão. Falaram de Vanessão Camargo. Falaram também da prima dele, a Marina Dolabella, da qual ele teve um romance. E agora, é lógico, mostrou o Alecrim Dourado de agora, a Marcelinha, a namorada dele. E a Marcela, minha gente, tentou passar um pano pro Dado de todas as formas. Primeiro, ela disse que aqueles roxos que viram no corpo dela, minha gente, é porque ela é muito branquinha. Ela é descendente de poloneses, não foi o Dado que, ó, desceu a mão na orelha dela, não foi. Foi porque quando ela fica nervosa, os roxos aparecem. Ela disse também que foi coagida, não a defender o Dado, mas a fazer um boletim de ocorrência, porque a polícia malvadona foi até a casa praticamente obrigar ela a ir lá. Porque ela não queria, porque o Dado não fez nada. Ele é um santo! O que ele fez exatamente? Eu sou uma pessoa que sou calma, mas quando me tiram do sério, eu também me estresso. Eu acho que qualquer ser humano não consegue ter o equilíbrio 100%. Ele tocou em você? Não, ele não tocou em mim. O vermelho é que eu sou muito branca, eu sou descendente de polonês, então quando eu fico estressada, eu fico vermelha, eu me coço. Nessa imagem, dá a impressão que você está com hematoma. Você não está protegendo. Não, jamais. Eu não protegeria um agressor. Hipótese alguma. Hipótese alguma. O Dado quis dizer, minha gente, que ele não é agressor, ele é veganista. Você se considera uma pessoa machista? Não. Eu me considero veganista. O que tem a ver o sujeito não comer carne, que é tão gostosa, que eu amo churrasco, com agredir os outros? Eu mesmo como carne e nunca agredi ninguém. Para de ser besta, hein? Para de ser besta, seu ceboso. E aí, minha gente, no final, o Cabrini, como um toque de mestre, confrontou a Mariana, mostrando as mensagens que ela trocou com as amigas dela, nas quais ela mesma conta tudo o que ocorreu e que o Dado realmente, ó, deu uns tapas na lata dela. Olha só isso aí. O Dado me machucou, foi tudo horrível, me enforcou na frente da mãe. Estava com raiva, estava com um momento de nervosismo por uma discussão. Tá, você escreve também, deixa salvo no teu telefone os vídeos. Ele fez apagar do meu, tô com o dedo imobilizado. Repito, momento de raiva, momento de... que eu não sabia o que estava acontecendo. E você diz também aqui, tô com muito medo, ele vai me destruir. Ele está falando que foi minha culpa. Essas frases dão a entender que, num primeiro momento, pelo menos, você pensou em denunciá-lo. Porque, como eu te disse, tive contato com brigas, essas coisas dentro da minha casa. Bom, minha gente, depois que a matéria foi ao ar, tanto o Dado quanto Mariana emitiram uma nota dizendo que a edição do programa não foi feliz com eles, que a edição do programa manipulou o público para pensar que o Dado é um cara mau. Olha, mas gente, eu vou dar minha opinião, eu acho que a edição foi leve. Porque se fosse mostrar tudo que esse ceboso foi feito, né? Talvez alguns inquéritos sobre ele seriam abertos de novo, não é verdade? Porque ele sempre se safou, né? Ceboso. Mas isso aí tá sempre cancelado, sempre buscando cancelamento pra ele. Eu juro pra vocês, minha gente, se eu tivesse a ficha que ele tem, eu não ia querer dar entrevista pro Cabrini não, que eu sei que o Cabrini confronta. Eu ia ficar na minha casa quietinho. Eu ia parar de querer ficar se escondendo atrás das vacas também, porque já deu, tudo é as vacas. Não como mais vaca, agora eu não faço isso. Parece besta. Ceboso. Eu, hein? Minha gente, Sabrina Sato também estava lá no júri do programa Lacração do Hulk e encontrou Nicole Balls. E ela resolveu dar uma declaração que pegou muito, mas muito mal. Ela falou que era muito bom ver a Nicole junto com ela ali num programa de domingo, depois das humilhações que elas sofreram no Pânico. É, minha gente, ela disse que as duas venceram na vida. Domingos, porque assim, a gente trabalhou juntas há muitos anos atrás.
no Pânico aos domingos. E era tanta humilhação que a gente passou. É verdade. Aí ralava tanto que agora ver ela brilhar, dançar aqui, se divertir é tão bom, faz tão bem pra minha alma. Ai, é verdade, gente. Amiga, a gente venceu, amiga. Obrigada, Sá. Vocês duas, Sabrina Sato e Nicole Bols, vocês são e sempre serão protagonistas das suas próprias histórias. Bom, ela quis fazer uma alusão ao programa Pânico, dizendo que lá elas eram humilhadas. Mas, minha gente, o povo não gostou nada disso. Vale lembrar que a Nicole talvez tenha passado por algumas humilhações, pois ela foi paniquete. Já a Sabrina era considerada uma das apresentadoras da atração. Sabrina tinha um dos maiores salários do casting. Ela ganhava cerca de 100 mil reais fixos, mais 200 mil reais em ações de merchandising. Diz, inclusive, que ela tinha o segundo maior salário entre toda a trupe do Pânico, mesmo ela sendo uma quadrúpede e nunca conseguindo formar uma frase inteira sem a ajuda de ninguém. Bom, minha gente, a frase da Sabrina foi pega com muita, mas muita ingratidão. O Rodrigo Scarpa, o vesgo do Pânico, resolveu se pronunciar nas suas redes sociais, dizendo que ela é uma ingrata, porque ela era a participante que mais tinha privilégios e regalias entre todo o elenco. Depois o Adrilles Jorge resolveu fazer um vídeo mostrando para Sabrina que, de fato, a ingratidão dela bateu na porta e gritou. O maior sintoma de falta de caráter é a falta de gratidão, a ingratidão. Infelizmente é o que está cometendo Sabrina Sato nesse momento. Quem fez, moldou, lapidou o sucesso de Sabrina Sato foi o programa Pânico, foi Emílio Surita. Ela não era constrangida ou humilhada, ela estava imersa num programa de humor. O humor não é bonzinho, o humor sempre traça uma caricatura das circunstâncias do ser humano. E esse humor que estabeleceu-se sobre Sabrina Sato, uma pessoa divertida até certo ponto, é o que alçou ela ao sucesso. E agora ela paga a pena para a lacração da Rede Globo. Ela diz, foi tanta humilhação e a gente agora venceu aqui na Rede Globo. A Rede Globo se transformou hoje, ela que já abrigou programas humorísticos como Chico Anísio e Jô Soares, numa antítese do humor, que predica que todo humor é ofensivo, é agressivo, é humilhante. E agora Sabrina Sato cospe no seu passado, renega o seu passado, que a alçou à glória e ao sucesso, e abraça a lacração e paga pedágio para a lacração anti-humorística, anti-inteligência, anti-caricatura, anti-humor, que é o traço mais refinado e sofisticado da inteligência humana, que é rir de si mesmo, rir das próprias barbaridades, rir da própria certeza absoluta. Sabrina Sato agora investe na certeza absoluta de que o humor é um constrangimento. Bom, minha gente, pra quem lembra do Pânico, pra quem acompanhou o Pânico, lembra que quando a Sabrina entrou lá, minha gente, ela realmente não sabia formar uma frase. Hoje ela já não consegue. A bicha era uma jumenta sem mãe. Mas o Emílio Surita acreditou na Sabrina. Levou ela pro rádio e depois levou ela pra televisão sem ter experiência nenhuma. O Pânico fez da Sabrina uma verdadeira estrela. Hoje a Sabrina tá lá na Globo, faz umas pontinhas lá, nunca teve um programa só dela, só tá participando de júri, porque a Globo sabe que ela não tem a capacidade de segurar um programa sozinho. A Record tentou isso com ela, levou ela pra lá também, com um salário milionário, e se não fosse o Rodrigo Capella do lado dela, minha gente, ela não conseguiria colocar o programa no ar, porque ela não sabe falar, a Sabrina não sabe ler um TP, minha gente, a bicha é uma jumenta sem mãe. Mas a ingratidão é algo muito feio, principalmente por aqueles que a projetaram, né? Porque se não fosse o Pânico, ninguém nem ia saber quem era a Sabrina na fila do pão. Ela ia ser conhecida sempre como uma ex-BBB. Aliás, tem muitos ex-BBB aí que já caíram no esquecimento e ninguém nem lembra o nome. Então acho, Sabrinona, desce do salto, viu? Você foi muita da safada falando isso. Minha gente, muita gente pode não concordar comigo do que eu vou falar a seguir. Porque aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas têm muita idolatria cega por algumas pessoas. Mas eu não tenho rabo preso com ninguém e eu falo tudo o que eu quero. E agora, a gente vai falar do cancelamento de um dos caras que tinha sido colocado em um pedestal por grande parte dos brasileiros. Tô falando do youtuber Felca. Minha gente, o Felca fez um dos vídeos com o maior número de visualizações no mundo esse ano. O vídeo Adultização teve mais de 50 milhões de visualizações. Bom, minha gente, muita gente começou a tratar o Felca como um verdadeiro herói. O Felca sempre teve uns posicionamentos bem legais acerca de algumas coisas que eu sempre concordei com ele. Ele sempre foi contra as bets,
dizendo que as bets levam as pessoas à ruína, à miséria e tem consequências gravíssimas, porque a gente sabe que tem muita gente perdendo a vida por conta das bets, né? Se eu aceitasse todos os valores de aposta, ganhasse meu dinheiro e comprasse Porsche, comprasse Lamborghini, comprasse os carros que eu amo, que eu comprasse Rolls Royce, comprasse carro, comprasse casa, eu sou descredibilizado por tentar lutar contra, né? Eu sou descredibilizado, tem uma tentativa de perseguição mesmo, então é muito doideira, né? Muito doideira, muito difícil, cara. Muito difícil. O Felca é otário, o Felca é idiota, o Felca tá tentando se promover, o Felca tá tentando... Cara, quando eu comecei a falar de aposta, velho, muita gente que eu convivia, muitos acessos que eu tinha, oportunidades que eu tinha, eu era chamado a festas de influenciadores e tudo mais, eu não tô mais sendo, cara. Ele também, minha gente, sempre foi contra a adultização de crianças e adolescentes, e é lógico, minha gente, que ninguém é favorável a isso, né? Quando ele fez aquele vídeo, ele ganhou uma baita, mas uma baita exposição. O Felca chegou onde nenhuma emissora de televisão chega. Ele alcançou um público que raramente um programa de televisão hoje alcançaria. Mas, minha gente, a Globo viu que ele estava em alta e resolveu fazer um convite para ele. E a partir do ano que vem, ele terá um quadro no programa Fantástico. Depois que ele anunciou isso, ele começou a perder seguidores a rodo. Já perdeu milhares e milhares, minha gente. Em um único dia ele perdeu quase 100 mil. As pessoas não entendem muito bem o porquê o Felca foi se vender para a maior emissora do país, sendo uma emissora que faz todas as coisas das quais ele é contra. A Globo, por exemplo, sempre fez a adultização de crianças e adolescentes nos seus programas e nas suas telenovelas. A Globo também, minha gente, é uma das maiores divulgadoras do maior cassino do Brasil, que é o Esportes da Sorte. Inclusive, Felca, o seu salário vai ser pago por uma dessas casas, pois a Esportes da Sorte é a maior patrocinadora do programa Fantástico. O Felca tentou se defender fazendo um vídeo dizendo que a televisão chega em lugares onde a internet não chega. E isso hoje é uma mentira. Ele também disse que ainda hoje várias famílias se reúnem em botecos para ver TV, porque elas não têm acesso à televisão nem à internet. Felca, isso acontecia nos anos 80, meu querido. Hoje não acontece mais isso. Qualquer pobre, mais pobre de marré, tem um aparelho de televisão, mesmo que seja um aparelho surrado, velho, em casa. E todo mundo tem um celular conectado com a internet, meu gente. Você vê os indígenas lá da Amazônia, tudo conectado fazendo vídeo. Isso é balela. Ele tá querendo justificar o injustificável. A televisão é um meio... Vamos lá, o Fantástico ele pega mais ou menos 16 pontos de audiência por programa. Isso significa, pessoal, você que não manja, que ele pega 20 milhões, em torno de 16 a 20 milhões de pessoas. Tá? E tem pessoas, cara, que assistem TV que nem sequer tem um celular, parceiro. Nem sequer tem um celular, cara. E a pessoa se reúne, 20 pessoas, por exemplo, numa periferia, ela se reúne 20 pessoas para colocar o programa na TV num boteco, por exemplo, e assistir aquele programa. E se eu posso falar sobre saúde mental de forma responsável, se eu posso trazer essa informação para um meio onde as pessoas não têm essa informação, parceiro, se eu ajudei uma pessoa ou da miséria emocional existencial com esse quadro, para mim, cara, já fecha todas as contas. Já fecha todas as contas. Mas eu queria fazer duas perguntas para você, Felca. Quando você estiver lá na Globo, você vai questionar o porquê um programa de televisão, às 11 da manhã, defendeu que uma criança tocasse num homem peladão em uma exposição de arte? Porque isso aconteceu no programa de Fátima Bernardes e grande elenco da Globo defendeu isso, falando que as pessoas que criticavam isso eram loucas e não entendiam nada de arte. Felca, eu quero saber também qual é a sua opinião quando o Drauzio Varela, o doutor do Fantástico, foi até um presídio e abraçou um travesti que tinha executado e abusado de várias crianças. Será que você vai fazer esse tipo de pergunta? Ou não? Ou mais importante para você é o holofote global. Muita gente está dizendo que o Felca mudou até o seu jeito de vestir depois que ele passou a fazer parte da Globo. E agora estão dizendo que esse vídeo dele teve motivações políticas. Não aquelas motivações que a gente pensava que ele tinha, que era defender as nossas crianças.
Bom, minha gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei extremamente decepcionado com o Felca. O alcance que o Felca tem na internet, no YouTube, pouquíssimos artistas globais têm. Não precisava da emissora. Ele foi porque talvez o ego dele falou mais alto. Como um cara vai falar de saúde mental, sendo que ele próprio não tem a saúde mental em dia? Ele mesmo vive se queixando de problemas psicológicos. Bem complicado, né, minha gente? Mas talvez a sede de começar a lacrar e de ser um global falou mais alto que tudo isso. É triste, né, minha gente? A gente não pode confiar em ninguém nesse país. E é por isso que eu sou totalmente contra a idolatria a famosos, sejam eles quem for. Tem vários famosos que eu defendo aqui, mas sempre que acontece uma atitude errada, eu sou o primeiro a cantar a bola e não defender mais. Já fiz isso com muita gente, a Virgínia é uma delas. Bom, minha gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu tô indo embora com a promessa de que amanhã eu tô de volta. Meu beijo, que Jesus abençoe a tua casa, a tua família e os seus. Até mais.